Muito bem, bom dia a todos e a todas. Já somos conhecidos já, né? A gente já veio aqui algumas vezes, para Fernando sempre me puxando para cá, né? Para Catarina, para ajudar um pouco na formação. E agora a gente vai entrar um pouco nesse tema, que é o tema das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Uma vez, quando eu era coordenador pastoral, sempre em Dom João, na segunda vez, eu fui na primeira vez no tempo de Dom José Borges e depois no tempo de Dom João, e a gente saiu visitando as paróquias para divulgar os conselhos, as diretrizes. E aí a gente chegou numa paróquia, eu acho que era Saboeiro. Lá tinha as irmãs da Sagrada Família. E quando a gente chegou, elas estavam em animação para a comunidade e elas cantavam uma música mais ou menos assim: eu sei o que a minha igreja quer, eu sei o que a minha igreja pensa. Achei muito interessante essa música. Eu procurei, mas acho que ela é um canto de animação. Eu sei o que a minha igreja quer, eu sei o que a minha igreja pensa, né? O que quer dizer isso? Quais são as orientações da nossa igreja? O que é que ela nos orienta para o nosso seguimento de Jesus? E é muito importante isso hoje, porque assim a gente tem visto nas redes sociais um bombardeio, né, de ideias contrárias ao que a nossa igreja no Brasil está orientando, né? Por exemplo, a CNBB. Então a gente está vendo aí leigos, às vezes até padres mesmo, até uns bispos que não deveriam, né, porque fazem parte desse órgão, questionando, né, algumas coisas, algumas orientações da CNBB. Claro, questionar todo mundo pode. Agora a gente não pode discordar ou atacar, né? Então assim, o que a igreja orienta? A CNBB é um órgão de representação da igreja no Brasil, como em todos os continentes tem, né, as suas conferências, em todos os países tem as suas conferências, né? Então a igreja no Brasil ela tem uma orientação clara a partir dos documentos oficiais da igreja, a partir da orientação do Papa Francisco, do magistério do Papa Francisco e dos papas anteriores. Então as diretrizes, o nome já está dizendo, são direcionamentos, né? São orientações que a igreja nos dá para que a gente possa caminhar numa direção. Imagine se a gente está na escola, por exemplo, quem trabalha na escola, professor, na gestão administrativa, se não tiver umas diretrizes, se não tiver uma orientação, como é que vai ser, né? A gente vai jogar bomba para todo lado, mas não sabe onde a gente quer chegar, qual é a finalidade, o que é que a gente precisa fazer. Isso na nossa vida pessoal também. A gente precisa ter um projeto. Eu lembro quando eu era seminarista, os nossos reitores pediam: faça o seu projeto de vida, o que é que você quer para esse ano, na sua formação, o que é que você quer alcançar, quais as metas, o que você precisa fazer para alcançar. Ou seja, em tudo na vida a gente tem que ter planejamento, tem que ter projeto. Assim também é na igreja do Brasil. Então as diretrizes, elas são nacionais. Mas lá no finalzinho, eu trouxe até que a minha já está bem rabiscadazinha. Essas aqui, elas foram feitas aí para de 2019 a 2023. Mas aí no meio disso aí a gente teve o quê? A pandemia. Então esse projeto que foi pensado para ser realizado nesses 4 anos, ou pelo menos ser, né, implantado, não foi possível de todo. Por isso que os bispos se reuniram no ano passado para renovar, já preparar a renovação dessas diretrizes, e eles prorrogaram para mais 2 anos, praticamente 1 ano, né? Porque em maio de 2024 aí é que vão ser atualizadas essas diretrizes. Então, ali está 2023, mas elas estão em vigor até 2024, para mais 1 ano, né, de reflexão sobre
do que a igreja no Brasil propõe para nós. Então, a apresentação diz: é nossa vocação anunciar a palavra de Deus como missionários, para promover a paz, superar a violência, construir pontes, né? Isso é muito importante, né? Em lugar de muros, oferecer a misericórdia de Jesus e reacender a luz da esperança para vencer o desânimo e as indiferenças. É nossa vocação. A gente está até no ano vocacional. A nossa vocação é essa: anunciar a palavra, anunciar a misericórdia. O mundo espera de nós o testemunho da fraternidade e da solidariedade pelo Evangelho e com a opção preferencial pelos pobres, contribuindo na construção da sociedade sobre os valores do Evangelho. A igreja se volta ao seu Senhor para compreender a realidade e discernir caminhos, ou seja, as diretrizes gerais. Ele se faz presente, caminha conosco. Então, o objetivo das diretrizes é exatamente fazermos um discernimento desse caminho que nós queremos prosseguir, que nós queremos seguir, rumo ao reino de Deus. É assim que as diretrizes elas vão trazer o seu objetivo. Então, todas as diretrizes elas trazem uma imagem para nos ajudar na compreensão do projeto pastoral da igreja no Brasil. E nessas diretrizes de 2019 a 2023, 2024, foi utilizada a imagem da casa. Então, as diretrizes elas trazem a imagem da casa como sendo assim a imagem da nossa comunidade, comunidades missionárias. Então, as diretrizes elas propõem essa imagem da casa, que tem duas dimensões na casa, que é o entrar e o sair, né? Na casa a gente entra, a gente sai. O entrar é o acolhimento, que assim deve acontecer na nossa igreja, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, e a saída, que é o envio. Então a casa ela nos lembra isso, o acolhimento. Mais na frente ele vai falar também a ternura, tudo aquilo que diz respeito a uma casa, né? Uma casa não no sentido apenas estrutural, mas também relacional. O que acontece na nossa casa? É diálogo, né? Ternura, é amor, dificuldades também, brigas de vez em quando, né? Umas rixas, tudo isso acontece dentro da casa. Assim também é na casa igreja, é assim na nossa casa comunidade. E a dimensão do sair. O Papa Francisco tem insistido muito nisso, né? Numa igreja em saída, né? Para a gente não ficar somente preso aos nossos grupos, simplesmente na nossa igreja fechada, mas que a nossa igreja ela possa ser uma igreja de portas abertas. Ele fez até aquele projeto para a Semana Santa de a igreja aberta 24 horas. É uma forma de a gente também estar acolhendo as pessoas, né? As nossas capelas, né? As pessoas querem um momento para rezar, a gente. Então, assim, a gente precisa repensar muito isso, né? Claro que tem toda uma questão também de segurança hoje, né? Que a gente também não pode deixar a igreja sozinha, né? Mas a gente precisa, ver como nós podemos de fato ser uma igreja acolhedora, né? Como ser uma igreja aberta para as pessoas. E essa igreja aberta começa com cada um de nós, no acolhimento, né? E dois eixos fazem parte dessas diretrizes, que são a comunidade e a missão, né? Por isso que a gente chama de comunidades missionárias. São dois eixos que vão estar ali sempre presentes nessa novidade que é a comunidade e a missão. As comunidades que não geram missionários são tristes expressões de esterilidade. Vocês já viram
Já aconteceu aqui, mas graças a Deus, Catarina, acho que não acontece não, de ter que fechar uma comunidade. De repente, a comunidade não existe mais por falta de animador, por falta de dirigente. Aconteceu numa paróquia onde eu passei, a animadora estava, não tem ninguém, eu vou me mudar para a cidade e eu já vendi as coisas. Aí ela vendeu a caixa de som, ela vendeu o microfone, ela vendeu tudo que tinha. Mas ela fez até uma coisa interessante, ela hackeou o que ela tinha vendido para a comunidade, ela não pegou não, né? Ela hackeou. Mas é triste você dizer que a comunidade se acabou por falta de gente. A comunidade não vai mais continuar porque não tem quem dê continuidade ao trabalho. Isso significa dizer que a nossa comunidade ela foi estéril. Não foi capaz de gerar novos líderes. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, gente. Porque há uma tendência muito grande a gente centralizar, né? A gente centralizar na pessoa, uma pessoa só o trabalho da comunidade. Isso aí já está ultrapassado. Faz tempo que a igreja e a diocese, eu mesmo andei com o João nessas visitas que eu falei, formamos conselho nas comunidades. Para não ter mais uma pessoa, mas ter um conselho, um grupo de representantes que possam, né, animar a comunidade. Para não se ter somente uma pessoa. Nessas minhas andadas também, eu conheci uma senhora que ela era chamada a dona do Evangelho. Só ela pregava na comunidade. Ela não deixava ninguém pregar. E quando alguém se atrevia, né, a resistir, eu vou fazer e tal, aí ela ficava para trás com raiva, lá na capela. Aí a pessoa estava pregando, ela fazia isso. Desqualificando a outra que estava lá pregando, né? Quer dizer, é uma pessoa que centraliza tudo, né? E aí tem gente que ainda diz assim, às vezes eu chego na paróquia, chego no padrão na paróquia e tal, olha padre, aqui, olha, eu faço tudo, eu abro a igreja, eu limpo, eu prego, e parece que está dizendo a coisa mais linda do mundo, né? Aí os padres querem fazer assim, ó. Aí nós vamos fazer isso, né? Porque às vezes as pessoas chegam dizendo que faz tudo, mas aí a gente sabe qual é o fim disso. Uma comunidade que não vai ter continuidade, que não vai ter novos líderes, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da centralização. É preciso descentralizar a equipe de liturgia, a equipe da limpeza da capela. Agora a gente sabe que nem sempre tem. Por quê? Porque às vezes a gente tem um grupo muito pequeno na comunidade. Precisa abrir, né? Eu penso que aí é uma conversão mesmo, viu, gente? É conversão, acolher. Às vezes chega uma pessoa nova na comunidade, dinâmica, querendo mudar as coisas, a gente já barra, tá entendendo? Porque a gente não quer mudança, a gente sempre tem daquele jeito, né? Então, as diretrizes orientam isso, para que a gente não seja uma comunidade estéril. Missionários que não se fundamentam na vida em comunidade correm o risco de se tornar andarilhos solitários, sem referências existenciais para a sua atuação, né? Então, assim, a gente espera que, se as comunidades ainda não têm, é importante que cada comunidade tenha aquele núcleo, né? Aquele núcleo da coordenação para ajudar a decidir as coisas, né? Para que as coisas fiquem compartilhadas, aí fica mais fácil. É por isso que tem gente que tem muito medo de coordenação, né? Quando fala em coordenação, já fica todo se tremendo, tomando diazepam, tomando remédio para. Porque tem pouco a coordenação. Por quê? Porque a ideia que se tem é que o coordenador vai fazer tudo. E esquece da palavra coordenar, né? Ele vai ordenar com. Quer dizer, o coordenador ou a coordenação, ele vai organizar com as pessoas, com a comunidade. E aí a gente, vocês vão ver no decorrer da formação,
que isso vai fazendo com que as nossas igrejas elas se renovem. As pessoas procurem participar mais, procurem viver mais em comunidade, né? Então, o objetivo geral para a gente lembrar é aqui onde aquela música, né? Eu sei o que a minha igreja quer, eu sei o que a minha igreja pensa. Vamos ler juntos o objetivo geral da evangelização na nossa igreja no Brasil. Vamos lá. Editar umas novas diretrizes, aí tem-se um objetivo. Esse aí, ele está muito parecido com o anterior. Fizeram apenas alguns acréscimos diante da realidade nova que está chegando. Mas qual é a primeira palavra? Qual é o primeiro objetivo da igreja do Brasil? O primeiro objetivo da nossa igreja é evangelizar. Aqui, só com esse tema, a gente faria uma assembleia, né? Inclusive, tem um documento do Papa Paulo VI que, pelo que dizem os especialistas, nenhum outro texto superou essa exortação do Papa Paulo VI, chamada Evangelii Nunciandi. É o anúncio do Evangelho. Ele trata sobre esse projeto da igreja que é evangelizar, né? E ele diz lá que evangelizar não é apenas você passar um verniz, como se você passasse, pega uma mesa dessa e você passa o verniz para tirar um pouco as manchas. Isso não. O evangelizar ele tem que ir mais profundo, ele tem que ir às raízes. A gente tem que transformar a realidade, né, em que a gente vive. Os valores, a vida, tudo deve ser transformado pela força do Evangelho. Isso é que é evangelização, né? Uma novidade que essas diretrizes trazem é essa questão do mundo urbano, viu? Isso aqui foi acrescentado no objetivo anterior. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano. O que significa isso? Que essa cultura da cidade ela está presente em todos os lugares. Hoje você está no sítio, mas você está vivendo como se estivesse numa cidade. Porque você hoje já tem internet, você hoje já tem tantas coisas que antigamente os sítios não tinham, né? Então hoje essa cultura ela está presente em todos os âmbitos. Pode passar, a gente vai celebrar nas comunidades, está lá o pessoal do jeito que o pessoal da cidade, tudo irmão. Então é uma cultura hoje geral, isso aí. Mas claro, essa cultura urbana não é só nessa questão dos meios digitais, no jeito de se vestir, no jeito de fazer as coisas. Hoje tudo tá conectado. Hoje só não sabe alguma coisa quem não quer mesmo, né? Porque tudo hoje traz essa cultura urbana para a nossa realidade. Aí as diretrizes elas vão aprofundar um pouquinho nisso aí. Então, a gente precisa evangelizar nessa cultura urbana, nesse Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, que era o centro, né? Formando discípulos missionários de Jesus Cristo. Isso aqui tem muito a ver com o pilar da palavra, né? A catequese, a Bíblia, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, que a Igreja no Brasil sempre traz essa referência, o cuidado com a casa comum, a ecologia, a natureza, né? Testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Quer dizer, a gente está aqui, mas a gente vai chegar a Deus, né? Nosso caminho, nosso itinerário, nosso projeto é rumo ao reino definitivo, né? As diretrizes anteriores traziam assim, né? Rumo ao reino definitivo.
Aí eles colocaram aí rumo à plenitude. Eu não vou, como eu disse para vocês, passar todos esses slides, porque assim, a gente, conversando com o padre Hernandir, ele teve uma ideia muito interessante. Que cada ano a paróquia vivenciar um dos pilares que a igreja no Brasil nos apresenta. A gente vai ver agora esses pilares. E desses 4 pilares, a gente vai focar em 2, né, para que a gente possa aprofundar melhor. Mais precisamente um, porque o primeiro pilar, que é o da palavra, já teve a ideia de vocês trabalharem esse pilar, embora a pandemia também, né, acabou dificultando. Mas e o pilar do pão? São 2 pilares que nós vamos talvez aprofundar mais hoje aqui. As diretrizes anteriores, as diretrizes gerais anteriores, elas trabalharam com as 5 urgências. A de 2015, a de 2011 a 2015, aquelas 5 urgências. A gente lembra as urgências antigas? Vamos ver se a gente consegue lembrar. Eram 5, né? Elas são parecidas com os pilares. Era a missão, comunidade e comunidades, que é a igreja, comunidade e comunidades, a palavra, que é a dimensão da catequese, no caso da iniciação à vida cristã, a caridade, né, o pilar da caridade também se fazia presente. 5 urgências, mais a de 2019, o Papa Francisco acrescenta também com as suas exortações. A de 2019 a 2023, elas estão estruturadas a partir da comunidade eclesial missionária apresentada com a imagem da casa. Isso aí foi a Assembleia de 2019, né, aquela história antes da pandemia. E qual é o sentido da casa? Eu lembrava: criar lar, família, casa de comunhão. É criar laços que constroem com gestos simples, diários, e que todos podemos realizar. Então essa imagem da casa quer trazer uma imagem mais de acolhimento, de ternura, um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor. Porque o Papa, quando ele entrou, ele disse: olha, às vezes as nossas paróquias, elas são muito burocráticas. A gente transformou, no decorrer dos tempos, a paróquia numa casa de serviço, de prestação de serviço, não é assim? As pessoas vêm e querem encomendar uma missa, não tem essa palavra, né? Encomendar uma missa. Eu quero marcar aqui um batizado, quero marcar aqui um casamento. Então as pessoas vêm, pagam, entre aspas, pelo serviço e vão para casa. E ainda tem as reclamações, né? Porque eu paguei, né? Olha, Padre, o senhor, uma vez uma pessoa chegou para participar, a mulher pagou a missa, aí ela quer que o senhor diga pelo menos 5 vezes o nome do defunto, viu? Essa é boa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da afinada falecida. Para dizer assim, né? Então, assim, o pessoal tem aquela dimensão, né? Aí tem, vai entrar a questão litúrgica, né? Enfim, o bom senso, né? Mas o que? Às vezes nós viramos uma prestação de serviço mesmo. A maioria das vezes, porque as pessoas vêm, por exemplo, batiza, voltam para casa, eu vou voltar agora quando tiver outro batizado, eu vou ser padrinho, né? Então o pessoal não permanece. As pessoas não permanecem na igreja. Esse é o grande desafio que nós temos enquanto paróquia e enquanto igreja, que é o evangelizar, é fazer com que essas pessoas permaneçam. Então, a imagem da casa, ela fala também, diz respeito à proximidade relacional entre as pessoas, necessidade da igreja se fazer presente nos locais onde as pessoas vivem. Eu lembro ainda, quando a gente ia fazer uma celebração no bairro, quando a gente vai passando, vamos pulando para a celebração, as pessoas estão na calçada às vezes, né? E ao invés de a gente fazer uma visita e tentar cativar aquela pessoa, a gente já vai passando e criticando. Ah, mulher, fazendo o quê? Na celebração? Não! Ao invés da gente cativar as pessoas, a gente já vai dando carão. Se elas não iam, aí é que não mesmo. Então a ideia aqui, da proximidade relacional. Como é que estão nossas visitas, né? A nossa proximidade com as pessoas?
pessoas da paróquia. Eu acredito que a gente evangeliza mais com um cafezinho com bolo do que com milhares de palestras que a gente pode prestar atenção nessas experiências. Em casa, essa casa, que é a comunidade eclesial missionária. Como é que ela é? Vamos ver juntos. Portas abertas, que acolhem. Portas abertas para sair missão. Isso aí já é o pilar da missão que a gente deve ter, repensar também nas nossas comunidades. E essa comunidade e missão são dois lados da mesma moeda, ou seja, a comunidade eclesial autêntica, ela é necessariamente e toda missão se alicerça na vida de comunidade. Eu acredito que a missão, a gente tem assim, muitas coisas para realizar com ela. A comunidade, ela tem os pilares, é sustentada por 4 pilares. Quais são? Palavra, caridade e ação. Na paróquia, a gente pode fazer tudo que a gente imaginar, mas a gente não pode deixar de fazer isso aí. Então, por exemplo, nós padres, a nossa missão, porque assim, a gente sabe que tem muitos grupos, tem muitos movimentos, então nós temos que priorizar isso aqui: a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. Isso aqui é o que deve estar no centro do nosso projeto paroquial. Esse é o pilar, gente. Sustentação. Para sustentar a casa. Se não tiver o pilar bem alicerçado, ela cai. Ainda mais nessas ventanias que está tendo, esses tempos agora, de chuva e tudo. Então, os pilares, eles sustentam. Então, o que é que vai sustentar a nossa missão evangelizadora na nossa comunidade? É o quê? Palavra. Então, vocês já dão um enter aí, ó. O que é que deve sustentar? Aí a gente vai ver o que significam esses pilares na nossa prática, O que é que esses pilares trazem de novidade para a nossa ação evangelizadora. Olha aí, o pilar da palavra diz respeito a quê? A iniciação à vida cristã e animação bíblica. Então, como é que está a catequese? Como é que está a iniciação cristã na nossa comunidade? Como é que está a animação bíblica? É o pilar da palavra. Então, a nossa reflexão, inclusive, o Padre Randir fez isso proposital, é exatamente para ir nos ajudando no nosso planejamento. Quer dizer, todo esse estudo, esse questionamento que a gente vai fazer, é exatamente para a gente agora, à tarde, quando vocês forem planejar. E agora, José? Como diz a poesia. E agora, José? O que é que a gente vai fazer a partir diante disso que nós refletimos, Então, o pilar da palavra diz respeito à iniciação à vida cristã e animação bíblica. O pilar do pão diz respeito a quê? A liturgia e a espiritualidade. E aí a gente vai acenar um pouquinho hoje para essa dimensão litúrgica e para essa dimensão espiritual. Porque esses pilares, todos eles são necessários. São o sustentáculo da nossa ação missionária, do nosso projeto evangelizador. Aí nós temos um pilar também, que é o pilar da caridade, a igreja que está a serviço da vida plena. O pilar da caridade diz respeito ao nosso fazer na dimensão caritativa. O pilar da caridade diz respeito àquela opção preferencial pelos pobres que nós colocamos lá, que o bispo colocaram lá no objetivo geral. A opção preferencial pelos pobres. O cuidado com a casa comum diz respeito também a esse pilar da caridade. E quando a gente vê caridade, a gente pensa que é dar uma esmola, Não, a caridade é bem mais ampla, É a gente fazer acontecer essa dimensão da vida social. E o outro pilar é o quê? A ação missionária. O que é isso? Uma igreja em
saída, em estado permanente de missão. Tudo isso aqui vai exigir de nós uma conversão pastoral. Porque o Papa Francisco, ele até fala naquela exortação, na primeira exortação que ele falou, que ele escreveu, sobre a mesmice. A gente sempre fez assim, né? Não vamos mudar, não. A gente sempre fez assim. Rapaz, 100 anos que o leilão, né? É tão bom, a gente já sabe como fazer. Né? Aí chega alguém com uma boa novidade. Não, isso aí não, isso aí é muito difícil, é muito complicado. Aí a pessoa vem tão empolgada, tão animada, né? E a gente acaba ficando na mesma coisa, fazendo sempre a mesma coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque não precisa ser uma igreja mais dinâmica, né? A igreja como a comunidade dos missionários de Jesus, dos discípulos missionários de Jesus Cristo, que tem como fonte a sua missão evangelizadora, né? Por seu testemunho e suas obras, a igreja manifesta ao mundo a razão de sua esperança. Então, a igreja deve ser uma comunidade de missionários. O anúncio que se traduz em palavras e gestos. Jesus não confiou uma tarefa aos seus seguidores, mas uma identidade. A missão tem origem divina, realizada por Cristo e continuada pelo Espírito Santo, que é o protagonista, o sujeito e a alma da ação evangelizadora. Então a gente não faz a missão que a gente pensa que a gente quer, né? É o que a igreja orienta, o que o Espírito Santo suscita para que a gente possa ser uma comunidade verdadeiramente missionária. Aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão da cultura urbana, né? Que as diretrizes elas apresentam. Existem luzes e sombras, né? Quando se fala dessa cultura urbana. Quais são as luzes? A emancipação do sujeito. Nós temos uma presença maior das pessoas sendo protagonistas do seu trabalho, da sua missão. A pluralidade também é uma coisa boa. Nós temos muitas coisas diversas, plurais, diversos grupos. As novas tecnologias também, né? Mas tem umas sombras nessa cultura urbana, que são a globalização, o secularismo, o relativismo, liquidez, indiferentismo. A globalização a gente já sabe o que é. O que acontece lá no Japão, lá em Roma, acontece aqui em Catarina. O que se come lá no fim do mundo, a gente também está fazendo aqui. Então, há uma globalização de tudo, inclusive da indiferença. O Papa Francisco fala isso, né? Globalização de tudo. Então, hoje tudo está conectado. Depois nós temos o secularismo, ou seja, é essa questão da fé que está cada vez mais desaparecendo. Um mundo secular, que quer viver independente de Deus. Um mundo que não quer ser orientado pela palavra de Deus. É o secularismo, né? A gente sabe que esse sufixo, ismo, né? Tudo que tem ismo, quase tudo é negativo. Ó, relativismo. Tudo é relativo. Hoje nada mais é absoluto. Aquelas verdades que a gente tinha como absoluta, hoje é tudo relativo, né? Depois a liquidez. O que é isso? Tem um filósofo, um pensador chamado Bauman, ele fala de amor líquido. Nesse livro ele diz que os tempos que a gente vive hoje são muito líquidos. Ou seja, as coisas passam muito rápido. Você bota uma coisinha d'água na sua mão e ó, desaparece, né? É nesse sentido que ele quer dizer a liquidez, né? Nas relações, em tudo aquilo que a gente faz no mundo, na sociedade, também a gente está vivendo isso aí, a liquidez. E o indiferentismo, também é muito grande isso, né? A indiferença.
Ó, as diretrizes, elas apontam para de Deus. Vai perdendo o foco.